Você, é você. Você que quando ouve falar em clima espacial logo pensa no astronauta com guarda-chuva. Você que acha que os Estados Unidos vai conseguir acabar com o sinal de GPS no Brasil. O episódio de hoje, que é o terceiro episódio do Ciência Talks, é para você. Meu nome é César Lenzi, eu sou doutor em física nuclear e também astrofísico e professor lá no ITA, e estou sempre muito bem acompanhado de minha grande amiga Cláudia Medeiros, controladora de satélite, doutora em geofísica espacial, host desse podcast que vocês estão assistindo nesse momento, aqui para trazer todas essas informações para você. E hoje, como sempre, muito bem vestidos com a nossa camiseta. Gente, vocês sabem que eu amo INPE, eu falo o tempo inteiro de INPE for All Mankind, ok? Mas a verdade é que a Astromimese, ela é uma empresa tão legal que ela falou assim, Cláudia, que desenho que você quer na sua camiseta? E como eu gosto muito do INPE, eu peguei e falei, faz do INPE. Então, o dia que você quiser fazer uma camisa bem legal, uma camiseta bem legal, até um moletom bem legal, entre em contato lá na Astromimese, manda sua arte lá, que o Henrique vai dar um jeito para fazer uma camiseta bem legal para você, igual essa aqui que eu pedi para ele fazer para mim, especial do INPE, tá? E se você quiser essa aqui do INPE também, você pode encontrar lá na Astromimese. Vou deixar o link aqui na bio, tá? E não esqueça de já começar esse episódio deixando o seu like, compartilhando com os amiguinhos, ativa o sininho aí para você receber todos os vídeos novos que saem do nosso podcast e siga a gente também nas nossas redes, no Instagram, no YouTube e no Spotify também. E não esquece de dar os 5 estrelas por lá, ainda mais você que não gosta de assistir o podcast, mas que gosta de escutar. Então também estamos lá no Spotify. E se você quer saber também como ajudar a gente, hoje a gente está abrindo então um Apoia-se, que é uma forma de contribuir com o podcast também. Maravilha, eu vou contribuir. Isso. Eu vou dar uma contribuída. Então, é só você... Também tem aqui o link nas descrições. Apoia-se/Ciência Talks. Entra lá, você pode contribuir e você também pode concorrer a alguns brindes. Então, se você entrar lá, dependendo do quanto você contribuir, você vai ganhar uma caneca do Ciência Talks. Olha só, que maravilha. Ou então uma caneca também personalizada. Ou então também uma camiseta da Astromimese. É só você entrar lá, vai ter as regras lá para você poder participar e apoiar esse canal para ele continuar existindo, porque temos aqui hoje a honra de trazer para vocês um cubano importado, Ciomel Sávio, doutor Ciomel Sávio, que trabalha no INPE, é também doutor em geofísica, mas eu vou deixar ele se apresentar. Ciomel, seja bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Olá, Cláudia, olá, César, obrigado por me trazer aqui a esse terceiro episódio desse canal, que sem dúvida vai decolar como os foguetes com os quais eu trabalhei já no passado, vai ser sucesso, com certeza. Então, como a Cláudia falou, meu nome é Ciomel, nasci na Havana faz quase 5 décadas e me formei... 5 décadas já? Quase. Rapaz, você tá bem, hein? Tá melhor que eu. Tá bem melhor que eu. Rapaz, o cara tá bem, né? Então. Olha só. O segredo é tipo, relax. Isso aí, tá certo. É isso aí. Então, aí me formei em física, também faz quase 3 décadas. Uma mesa cheia anos. de físicos. Olha só que maravilha. Então. Os físicos estão dominando o mundo. Opa! Então, me formei faz um tempinho já, faz 26 anos, 99. E fiz mestrado em Cuba também, na área de geofísica espacial. Vim para cá no Brasil em 2011, fazer doutorado no INPE e por aqui fiquei até agora. Olha aí, gostou de estar certeza, aqui. Sim, e daqui não sairá mais, porque atualmente você é pesquisador lá no INPE, né? Sou. Trabalho atualmente no Centro de Controle de Satélite, de fato, Cláudia é minha colega. E, bom, fui efetivado faz pouco tempo. Maravilha. Então, muito empolgado com essa nova fase do meu percurso acadêmico, né? Poder controlar satélites assim, que o Brasil investiu muito dinheiro e muito talento, muito esforço para que o programa espacial brasileiro realmente decole e seja aí entre os melhores. Então, é uma responsabilidade enorme estar controlando satélites de uso civil no Brasil e que tem tanta importância na parte do imaginamento, acompanhamento de desmatamento, o cuidado dos nossos biomas e outras coisas que mais adiante posso falar.
Que maravilha, que maravilha. Quer começar você fazendo a pergunta, Cláudia? Eu quero, gente. Sabe, hoje a gente tá gravando, esse episódio ele vai sair um pouquinho mais pra frente, mas no dia que a gente gravou, aconteceu um fenômeno que impacta a nossa vida aqui na Terra, tá? É uma super tempestade solar, cheia de eventos. E se nós estamos agora aqui falando com você, é porque a internet não caiu. Que maravilha, eu não estava sabendo disso. Pois é, aconteceu hoje uma super tempestade solar. Em eventos de tempestade. Está acontecendo, eu acho que está acontecendo de fato. Momento, está em desenvolvimento. Pode ser que seja na tempestade tipo G3, que é uma classificação que existe, de 5 níveis, né? O 3 seria de moderado para forte. E tá em andamento, o evento está em andamento. Aí eu fiquei numa dúvida, posso tirar uma dúvida? Porque eu tinha ouvido falar, bom, o Sol ele tem ciclos, certo? Tem ciclos. Então você tem ciclos de maior intensidade, onde a gente vai ter mais problemas com tempestades solares, e tem ciclos enfim, dentro desses ciclos, períodos de menor intensidade. Contudo, eu tinha ouvido falar, e esse eu tinha ouvido falar é uma grandíssima merda. Porque, cara, não dá pra você confiar no que os outros estão falando na rua. Então, por isso agora eu estou aqui com especialistas. Exato. Estou aqui com especialistas e vou tirar a sua dúvida, meu querido. Eu tinha ouvido falar de que o Sol ele tinha saído do pico de atividade e estava entrando naquele período mais de calmaria. E aí vocês estão me dizendo agora que que na verdade nós estamos passando por uma grande tempestade. Me explica isso aí, gente. Pelo amor de Deus. Bom, pode começar, Silvio. Não, o ciclo solar na verdade, assim, entender o Sol, a gente está observando ele faz um tempinho já, uns 200 anos. É uma dos fenômenos naturais com observação direta que tem mais longevidade. Só que o menino lá tem quantos bilhões? Você que é astrofísico. Ele tem muitos bilhões de anos nessas costas. Então, uma observação de 200 anos, 250, nessa escala enorme de tempo, de bilhões de anos da vida dele, aporta muita pouca coisa e a gente conhece bem pouco, mas conhece que sim, que tem um ciclo a cada 11 anos, só que a característica do mínimo do ciclo, quando ele tem menor atividade solar, e o máximo do ciclo, que seria supostamente agora, não está totalmente entendida. Não pode ser que às vezes manifesta um único pico de máximo, às vezes manifesta 2 picos de máximo. Então pode ser que nos 2 ciclos anteriores, que ele passou por um pico, depois teve uma barriguinha, né? Uma leve... Um vale ali. Um vale e está entrando para outro pico. Então, esse tipo de... A característica morfológica do pico, quando você observa os valores medidos, não é tão assim bem entendida. Pode ser de um jeito ou do outro, e ainda não tem um martelo assim firme, né? Que possa afirmar que o pico... Que tipo, a gente vai sair já do máximo solar. Entendi. Tem o comportamento das manchas solares e pelo que também foi observado com o comportamento das manchas solares com relação a onde elas têm origem, né, mais próximos do Equador, mais próximos do Polo, que acabam definindo o que eles observaram ao longo dos anos, né, que seria o diagrama de borboleta, onde a gente observa ela nascendo mais próximo do Equador e agora ela voltando a nascer mais próximo dos polos, indicaria que a gente estaríamos saindo desse máximo. Só que sair do máximo não significa que a gente não vai ter tempestade. Entendi. Então é isso que que importante. Sair do máximo significa que o número de manchas solares diminuiu, porque até agora a forma como foi estabelecido é pela contagem do número de manchas solares, e agora está sendo feita uma associação com o nível do fluxo solar também, que parece ter bastante coincidência com o número de manchas solares. Então a gente nem fez essa transição ainda de passar a acreditar o ciclo solar a partir do fluxo, porque as séries históricas que a gente tem, como o seu Mel disse, de 200 anos, elas são feitas por observação no olho, da contagem de manchas solares. Isso. E os eventos, sim... Uma coisa, no olho, assim, tipo... Não olhe pro sol. Sem olhar pro sol, seu animal. Tá? Por favor, tá bom? Não faça isso. Isso, ela gente. Continua, Cláudia, desculpa. Com proteção. Vamos lá. A primeira pessoa que começou a contar as manchas solares lá, Galileu, ficou cego. Então, eu acho que não é bom você fazer isso, tá? Não é um bom exemplo. Então, o que a gente aprendeu hoje é fazer, né? Você projeta a sombra do sol, o reflexo do sol em uma superfície e conta as manchas e o comportamento. Mas o mais importante de tudo isso, seu Mel, é que o sol afeta a nossa vida aqui na Terra de várias formas. E o seu Mel vem estudando essas formas ao longo do tempo, porque aqui embaixo, perto da gente, a gente tem
uma coisa que realmente afeta a vida do ser humano, né? Que é a nossa ionosfera. Ionosfera, né, gente? Isso. Conta pra gente o que é ionosfera. Primeiro, o que é ionosfera? Aí depois eu tinha umas outras perguntas para fazer com relação a isso, porque a gente volta porque é importante a gente desmistificar muita coisa com relação a essa relação Sol-Terra e tempestade solar-Terra, porque tem muito divulgador, entre aspas, científico, que fala muita bobagem com relação a isso. Mas voltando à tua pergunta, então, o que é ionosfera, meu cara? Certo. Não, então, a atmosfera da Terra é dividida em várias camadas, né, para seu estudo, independência da concentração de partículas que ela tem, independência do comportamento da temperatura nessas camadas. Então, a gente conhece a troposfera, que é a mais perto que nós temos, que é até 12, 18 quilômetros. É aí onde acontecem todos os efeitos climáticos que nós conhecemos: furacão, tufão, frente fria, chuva, relâmpagos. Nessa camadinha pequenininha comparada com as camadas que eu vou falar depois. Então, aí começando em 18 quilômetros, aí começa a estratosfera, onde temos a camada do ozônio, a famosa camada do ozônio, e aí em torno dos 30 a 35 quilômetros começa outra camada chamada mesosfera, que vai de aí até aproximadamente 80, 100 quilômetros. E se superpondo a essa mesosfera também está a ionosfera, que é a camada ionizada da atmosfera. É onde tem preponderantemente mais elétrons e íons, que são os componentes dos átomos, que já foram separados pela extrema radiação ultravioleta, em comparação com as moléculas neutras e os átomos neutros. Então, por isso que chama-se de ionosfera. É uma esfera que rodeia a Terra, começando aí em 90 quilômetros até mais ou menos 2.000 quilômetros. E essa alta concentração de íons e elétrons, que dá o nome de ionosfera, foi o que permitiu a reflexão das ondas de rádio e permitiu as primeiras comunicações transoceânicas, além do telégrafo e tal. Então, por isso que cobra uma relevância extrema no começo do século XX. Cara, isso é sensacional. Agora eu fiquei realmente fiquei curioso. Você acabou de falar que a ionosfera, então, ela vai de aproximadamente 80 km a 2.000 km, ou seja, isso. Todos os satélites de órbita baixa, inclusive ISS, tudo tá nessa região. Isso, exatamente. E, pô, não deve ser muito saudável estar lá, né? Tem satélites de órbita média e tem satélites geoestacionários, né? Que quanto mais longe da Terra está, menos proteção da magnetosfera, que é outra camada. Sim, que não falei, mas aí é uma camada de proteção de um campo magnético inerente da Terra. Quanto mais longe você está mais sob controle da vontade do Sol. Então aí, quanto mais longe, pior. É mais desafiador manter os sistemas eletrônicos e de controle dos satélites funcionando e manter a saúde caso a pessoa venha sair da Terra e explore outros planetas. Porque tem muita radiação cósmica, né? Que são aquelas partículas pesadas que, inclusive, causam câncer. E assim, quando você fala que estamos na mínima solar, que legal, a gente não vai ter mais as partículas do Sol, aí a gente aumenta o nível de radiação cósmica. Ou seja, não adianta, gente. A gente tem que ficar muito feliz que a gente tem atmosfera, que a gente tem todas essas camadas antes de chegar aqui na gente. E a gente vai falar nisso, mas antes disso, eu quero chamar a atenção para uma fala que o Sr. Mel falou, que é as primeiras comunicações a longa distância, transoceânicas, só foram possíveis por conta da ionosfera. Ou seja, a Terra não é plana. Certo? Exato. Conclusão, mais uma. A Terra não é plana. Se você acha isso, sai daqui, cara. Por favor. Ou fica para você aprender, que o Sr. Mel tá contando pra gente. Então, imagina como é uma transmissão de rádio de longa distância, né? Você pode explicar pra gente como ela funciona como guia de onda? Assim? Bom, enfim, assim, acho que em começo de 1900 foi que Marconi descobriu a onda, o rádio, né? O uso do rádio. A ionosfera foi teorizada por Hepsai, também nessa época, 1901, 1902, mas assim foi descoberta em 1924 por Appleton, um cientista inglês que descobriu a primeira camada da ionosfera, porque a ionosfera está dividida em várias camadas, né? Vou explicar agora. E ele descobriu em 1924 fazendo um teste muito simples. Ele enviou uma sinal para o céu, desde, acho que Cambridge até outra cidade perto. E enviou esse mesmo sinal de uma forma rasteira, tipo horizontal. Então, por interferometria, comparando o retorno do sinal, que supostamente não era para retornar, porque o céu
supostamente ia ser transparente para essa onda de rádio que ele enviou. É isso que eu tô achando bizarro. Vamos lá. Então, ele enviou a onda de rádio testando que tinha uma camada que ia refletir essa onda de rádio. A hipótese era que deveria existir. E se existisse, ele ia retornar e você ia comparar com a onda que você mandou mais horizontalmente, linha reta de uma estação para outra. E comparando as duas ondas, você podia inferir mais ou menos a que altura estava essa outra camada que ia refletir a onda que supostamente iria escapar da atmosfera. E ele estimou corretamente que estava em torno de 100 km de altura. Então, comparando a onda que foi horizontal, diretamente de uma estação para outra, com a onda que ele enviou em um ângulo determinado, que chegou na ionosfera e retornou, aí esse atraso em tempo, aí ele estimou que era 100 km. Então quer dizer que 1924. A ionosfera, ela reflete ondas de rádio. Reflete. E foi muito importante na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, Legal. aliás. Eu tenho certeza que você não sabia disso. A ionosfera reflete ondas de rádio. Eu tô realmente impressionado com isso. Não sabia. Muito interessante. É por isso que as comunicações de rádio, elas sofrem bastante interferência quando a ionosfera sofre alguma interferência com relação a essas relações com o Sol, né? E ao longo do dia também, de manhã e de noite, você vai ter um índice de refração diferente, né, para as ondas. Então, a ionosfera é super importante. Inclusive, muitos canais de comunicação de ondas de rádio utilizam ainda a ionosfera. E eles são fortemente afetados. A aviação civil direto. A aviação civil. É um dos que mais sofre com essas oscilações, essa interferência, né? Porque a ionosfera, ela não é igual em todo lugar do planeta. Ela é igual em todo lugar. Explique para mim. Então, estava mencionando anteriormente que era dividida em camadas. A primeira camada que descobriu Appleton em 1924 e ganhou o Prêmio Nobel em 1947 é a camada que ele chamou de E. E vem de eletricidade ou eletrificada. Electrified em inglês. Depois, o mesmo Appleton tentando estudar se tinha alguma outra camada que poderia refletir mais acima dos 100 km, descobriu uma outra camada que reflete também, que é a camada, se está acima do E, qual é a letra que vem depois do E? F. A criatividade então, é muito isso, boa. Muita criatividade. Aquela o físico mesma criatividade que a gente sabe. Eles não sabem inventar não. E, aí depois, não, agora a gente tem que pôr mais uma, F. F. Que maravilha. Então a segunda camada é a camada F. E outra camada que foi descoberta embaixo da camada E, adivina que letra? Camada D, que está na mesosfera. Então a mesosfera também compreende a camada D. E aí vem a camada E, que é a que mais está eletrificada, que vai em torno dos 90, 95 quilômetros hasta 150, 170, 200 quilômetros, varia. E a partir de 200 quilômetros para cima, até 2.000 quilômetros, está a camada F. Então, a camada E foi a primeira a ser utilizada para refletir as ondas de rádio, mas a camada F se mostrou também muito útil, porque aí começaram a fazer experimentos e transmissões de informação transatlânticas, desde Londres até New York, ou desde Londres até Washington. E então a transmissão de notícias e música, enfim, o mercado da transmissão por rádio realmente decolou após essa descoberta no 24, aí começaram também os estudos da ionosfera, que ganhou um impulso muito importante na Segunda Guerra Mundial, porque já na Segunda Guerra Mundial foi utilizada a comunicação por rádio para comandar as tropas, comandar infanteria, a aviação. Então, foi muito pesquisada, ganhou um impulso bastante forte a pesquisa da ionosfera e continuou na década dos 50 com introdução de novos instrumentos, radar de espalhamento coerente, incoerente, são instrumentos já mais específicos. Ficou mais ou menos em uma, não esquecida, mas em uma etapa meio estagnada, assim, entre a década dos 70 até os 90. E, de novo, tornou-se muito relevante a ionosfera porque começou a aparecer o primeiro sistema de navegação global, chamado GPS, que o nome original é Navstar, e no começo da década dos 90, 92, 94. E a ionosfera, de novo, se mostrou a parte oscura da ionosfera, porque a parte bonzinha da ionosfera que permitia a transmissão das ondas de rádio, mas já com o GPS ou com o GNSS em geral,
aí mostrou a parte escura, que ela pode atrapalhar o sinal do GPS. Pode atrapalhar e muito. Então, foi retomado um interesse que continua até hoje por os estudos da ionosfera a nível global, por o impacto que tem nos sistemas de navegação global por satélite, que é o significado da palavra GNSS, Global Navigation Satellite System. Isso que eu ia perguntar. Então, aproveitando isso aí, então, eu também pergunto para vocês dois, porque quem não sabe de nada disso aqui sou eu, né? Não sei não. Eu realmente não sei. Primeiro, acho que é legal o pessoal entender que isso é uma coisa que interessa, porque viralizou muito recentemente o princípio de funcionamento do GNSS, também do GPS. Qual que é a diferença entre esses dois sistemas? Afinal de contas, o que são eles? E várias perguntas. Aí eu acho que vocês podem ir trocando ideia. Então vamos lá. Mas também, tipo, o que são eles e qual o princípio de funcionamento desses satélites? E aí depois eu faço aquela pergunta fatídica, que eu já estou na minha cabeça aqui. Vai lá. Eu vou explorar o meu convidado. É óbvio que eu vou deixar ele responder. Seu Mel, GPS e GNSS são as mesmas coisas? Você vai ficar sem eles? Eu posso desligar o GPS? Seu Mel, pode contar. Bom, pessoal, então assim, pessoal, tu acha que eu estou dando aula? Mas é isso mesmo, você não tá dando aula para ninguém. Vai lá. Pra gente. Bom, gente, então, a ideia de ter um sistema de posicionamento global foi a ideia que usaram os navegantes desde o descobrimento da América ou desde a navegação assistida por estrelas, né? Você tem estrelas fixas, tem constelações que você conhece a posição ao longo do ano e você se orienta por essas estrelas fixas. Sobretudo no hemisfério norte, né? Que tem a estrela polar, que tem a coincidência do que o eixo de rotação da Terra apunta diretamente na estrela polar. Então, se a Terra está rotando, vai estar rotando em torno dessa estrela fixa, que é a estrela polar do norte, e ela realmente é uma referência, além de outras constelações. Aqui no sul, a gente tem o Cruzeiro do Sul, certo, astrônomo? Não, só não. Sim, aqui no sul é o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é interessante porque ele é assim, você vai ver o Cruzeiro do Sul, que você vai confundir com um monte de outras coisas, mas daí você vai ver que tem aquela estrela, daí você tem que contar 4 dedinhos, apontar pra lá, daí lá é o sul. Então, tipo assim, ele não é tão direto igual a estrela polar, que te indica diretamente para onde está o norte, e isso era usado antes de existir a bússola, né? Que foi descoberta em 1600. Então, a ideia de ter uma navegação assistida por satélite era baseada nesse princípio. Você vai ter alguns satélites de referência, ele vai enviar um sinal eletromagnético que vai atravessar todo isso que eu falei, a ionosfera e outras camadas também, claro, a mesosfera, a troposfera, e vai chegar até o seu receptor. E levando em conta essa informação de quanto demora esse sinal em viajar do satélite de referência até o receptor, e tendo pelo menos 4 satélites de referência, você consegue determinar exatamente a sua posição no globo, que é a ideia do sistema de navegação assistida por satélites. O GPS foi o primeiro, criado por o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que estavam já explorando essa desde o final da década dos 70. Então, a carreira espacial, entre aspas, terminou com a parte de viajar para a Lua, a Marte, exploração, mas ela de vez assim não acabou totalmente, porque nessa década de 80 a pesquisa foi intensa para ter já no começo dos 90 a primeira constelação de satélites chamada NavStar, que é comumente conhecido como GPS, Global Position System. Depois, claro, os russos, ex-soviéticos, foram atrás de ter o seu próprio sistema de navegação, porque é uma coisa já estratégica hoje em dia, né? Ter um sistema de navegação próprio. O GPS foi usado com fines militares e foi depois aberto para uso civil, e agora qualquer dispositivo desse aqui tem um receptor de GPS, tá? Aí a União Soviética se atrasou um pouquinho por uma mudança bruta que teve no país, né? Com a derrubada do Muro de Berlim, que acho que precisamente ontem, faz 2 dias que fez o aniversário, 36 aniversário da derrubada do Muro de Berlim. Então, essa troca importante na ex-União Soviética atrasou um pouco, mas logo a Rússia lançou o GLONASS.
que GLONASS significa também em russo, tá? Sistema de navegação assistido por satélite, por veículos espaciais e tal. Fala em russo. Em russo. Esse G do GLONASS significa Globalniskaya, que é global. Entendi. Mas é o único que eu sei. Entendi. Então, só para... Então, GPS é uma... Eu vou me colocar como a pessoa que não entende nada desse assunto e eu quero ver só se eu entendi. Então, eu vou pegar o meu celular. O meu celular tem receptor de GPS, GNSS também, não? Tem. Agora, todos os de... Todos têm, beleza. Última linha tem... Então, basicamente, esses satélites, eles lançam sinal de rádio... Continuamente. E se eu tiver numa localidade onde eu consiga, meu receptor do meu celular consiga pegar o sinal de pelo menos 4 desses satélites, esse sinal, aí eu vou fazer a pergunta, esse sinal que chega, o meu receptor vai perceber a intensidade do sinal ou esse sinal já chega com a informação de distância do satélite? Como é que é isso? Ele chega porque cada sinal tem um código... cada satélite tem uma assinatura própria. Tá. E essa assinatura própria está embutida no receptor. Você comparando a assinatura de cada satélite com a assinatura que chegou, você tem um deslocamento no tempo e sabe quanto tempo atrasado chegou o sinal. Perfeito. E aí com isso você consegue determinar o tempo, posição, velocidade... E tempo. Tempo. Não, perfeito. E esse é o princípio que está por trás de todos os sistemas. Ele vem com a informação do instante em que aquele sinal foi emitido. Isso. E é igual, que nem o seu Mel ele falou bem, que tem muito a ver com as navegações antigas que olhavam para as estrelas. E as estrelas, nada mais é até hoje, quando a gente trabalha com sensor de estrelas no satélite, você tem um mapa do céu... daquelas estrelas que são as estrelas fixas, né? Ou que estão tão distantes, são consideradas estrelas fixas. Então, como você sabe exatamente a posição delas, se você compara dentro de um mapa, você sabe a posição que você está. Então, o GPS acaba sendo isso. Então, você sabe o satélite, você sabe as relações entre os satélites. Você consegue determinar a sua posição olhando estrela fixa no céu? Deveria. Eu tô me sentindo analfabeto, gente. Mas os navegantes antigos, 500, 600 anos atrás, sabiam isso. Olha, aí entra a conexão que a gente está procurando. Por que hoje é muito difícil para a gente se localizar olhando para a estrela? Porque a gente tem poluição luminosa. Exato. E a gente tem... E por que o GPS falha? Porque a gente tem... A ionosfera. Não, então, só para completar. Existe, então, o GPS... o GLONASS, a União Europeia fez também o seu próprio sistema de navegação, que é o chamado Galileu, que foi o primeiro com propósito realmente civil. Tá? Porque o GLONASS e o GPS têm propósito inicial militar e estão deixando o civil usar. E também depois veio outro sistema de navegação global, que é o Beidou, que é dos chineses. Existem outros regionais, como por exemplo a Índia, que tem o Gagan, o Japão, tem um próprio dele regional, não sei se Coreia também tem, e o Brasil está tentando idealizar um sistema. Isso ótimo. É outra conversa que... maravilha. A Cláudia e eu conhecemos uma pessoa que poderia trazer essa pessoa. Só que aí vem aquela pergunta... Eu quero fazer aquela pergunta que viralizou, na verdade, devido a afirmações retóricas aí e tal. Afinal de contas, os Estados Unidos pode bloquear sinal de GPS num país do tamanho do Brasil? Tem como fazer isso, desligar o GPS aqui? Nunca foi feito, acho que é pouco prudente fazer, mas atualmente existem tantos sistemas de navegação, um único celular de uma linha gama média alta, ele pode pegar no mesmo tempo 14, 15 satélites ao mesmo tempo, porque ele vai pegar 3 do GPS, 5 do Beidou, 4 do Galileu e 8 do GLONASS. Então, se você desliga um sistema de navegação, não adianta, estão os outros 3. Sim. Cada um tem mais de 30 satélites, cada constelação tem mais de 30 satélites. Então... O que... Aí, mais uma vez, né? Orelhada, né? O que a gente ouviu falar? O que eu já ouvi falar? Na orelhada, então vocês me confirmam. De fato, por exemplo, você tem regiões em situação de guerra, onde os caras instalam antenas que emitem sinal de radiação que vão interferir vão interferir no sinal de rádio dos satélites. Aí sim. Aí sim. Só que você fazer isso
num país inteiro. do tamanho do Brasil, e mesmo porque o Brasil teria que deixar, né? Aí não faz sentido nenhum, né? Não. O jamming, né? Que a gente está O falando jamming do é sistema como? jamming. Explica pra gente como funciona o jamming. Então, o jamming é o seguinte, após a aparição do GPS e todas as aplicações, apareceram muitos serviços, aplicações de localização precisa de diferentes tipos de transporte, sobretudo caminhões de transporte de mercadoria e caminhão de caixa forte, se fala? Sim, que transporta forte. dinheiro. Uhum. Então, aí um jeito de não ser rastreado, porque se esses tipos de transporte têm um receptor de GPS e emitem a sua localização em tempo real o tempo todo, é uma forma de você saber exatamente de onde está a sua mercadoria, onde está o caixa forte, né, o caminhão com dinheiro o tempo todo. Mas se um ladrão quer roubar esse caminhão, quer desviar, aí ele tem que dar um jeito de tentar bloquear ou pelo menos mascarar a posição fazendo um jamming. Então, o jamming realmente é um mecanismo através de ondas eletromagnéticas para aumentar o nível de ruído e mascarar o sinal do GPS dentro de um ruído. E assim, eletrônica, do ponto de vista eletromagneticamente falando, você é como que eu estivesse falando agora e alguém colocasse uma caixa de som muito alto com um funk extremamente barulhento, aí você não consegue entender. E esse nível de ruído bagunça o que eu estou tentando comunicar para vocês. E então aí perde o objetivo, que é a localização exata. Então esse jamming e spoofing também é outro mecanismo, que aí acho que é alterando a fase, mas eu não tenho muita certeza. Do jamming sim é alterando a relação sinal-ruído. Então, foi feito para inicialmente tentar burlar esse tipo de controle. Uma arma de guerra também, né? Existe uma arma de guerra, porque diretamente os russos estão usando atualmente, agora, sobretudo para tentar fazer perder a localização dos drones. Os drones, que é uma arma de guerra que está sendo usado com bastante frequência nessa infeliz guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia, faz 4 anos já. Então, o drone não tem ninguém pilotando, mas ele se localiza sozinho. Alguém, claro, está pilotando remotamente, mas tem muitos que vão sozinho para o alvo apenas por a localização do GPS. E é muito conveniente você, então, bagunçar ou atrapalhar o sinal do GPS para que o drone não atinja o objetivo militar dele. Então, nessa região assim, entre a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, como os russos têm o seu próprio sistema satelital, eles estão mexendo com o sistema satelital do GPS, que não afeta as armas e os drones deles, que estão desenhados para o sistema satelital GLONASS. Porém, os ucranianos também fazem a mesma coisa. Eles tentam introduzir jamming no GLONASS. E os russos no GPS. E isso já virou mesmo uma arma de guerra, sabe? Informações não oficiais que eu tenho contam que locais de risco, assim, onde você tem risco iminente de que tem algum sistema de drones ou algum tipo de objeto que possa sobrevoar aquela região, eles já estão blindando isso com esses sistemas de jamming para evitar que quem tentar passar aquela barreira consiga utilizar a geolocalização por GPS ou qualquer sistema de navegação, né? E isso daí é também uma coisa que afeta os satélites, porque os satélites, eles também utilizam o sinal de GPS, né? Sim. Então, o satélite utiliza o sinal de GPS, então uma vez que você... um dos gargalos, ou um dos problemas que a gente passa a ter com relação ao uso do GNSS, GPS... E aí tem a relação com a ionosfera, é exatamente esse, né? Então, a gente aqui no Brasil sabe que a gente está numa região específica, abençoada por Deus. Só que não. Só que não com relação a isso também. Então, nós temos aí muitas iniciativas de criar sistemas de autorreferenciamento para transportes que utilizariam GPS e que podem vir a ter um problema porque nós temos aqui em cima das nossas cabeças uma anomalia. Explica pra gente o que é essa anomalia. Essa anomalia magnética do campo magnético. Isso é muito interessante. Explica pra gente o que é essa anomalia. Bom, a região brasileira é bastante peculiar porque por aqui passa o equador magnético, que não é igual que o equador geográfico. E então, o que poderia ser entendido assim, falando bem grosseiramente, como o desvio
do equador magnético respeito ao geográfico é conhecido como parâmetro como declinação. E o maior desvio, ou seja, a maior declinação, quando você compara a posição do equador geográfico respeito ao equador magnético, é aqui no Brasil. É uma alta declinação, ou seja, que ele não acompanha, como em outras regiões do mundo, o equador magnético, o equador geográfico, assim que é retinho, né? O equador geográfico é algo imposto. Essa é uma idealização. É uma idealização, isso. Claro. Não é uma e o equador magnético não. O equador magnético é exatamente onde as linhas do campo magnético da Terra são exatamente horizontais. Ou seja, o ângulo respeito à superfície é 0 graus. Então, nesse lugar geométrico, ao longo de todo o mundo, onde as linhas de campos geomagnéticos que saem da Antártida, o polo norte magnético está no sul geográfico, tá? É, invertida. Você não sabia disso também. E o polo sul magnético está no norte geográfico. Então, as linhas de campos geomagnéticos saem da Antártida, vão a se conectar ou a entrar de novo para a Terra pelo polo norte, e quando elas passam exatamente perpendicular à superfície da Terra, esse lugar é o equador magnético. E Brasil, o território brasileiro está em uma... ou seja, quase todo o território brasileiro é atravessado por esse equador magnético. E nesse equador magnético aparecem muitos fenômenos que não aparecem em outras latitudes mais altas. E, além disso, está a famosa anomalia magnética que começou a ser estudada lá no começo do século XX e apareceu no sul do Atlântico. Por isso que é chamada anomalia magnética do Atlântico, né? Isso. Ela já foi a do Atlântico Sul, ela já foi Sul. do Hemisfério Sul, então eles ainda estão tentando definir exatamente. Agora é chamada anomalia de Sul-América. Anomalia magnética da Sul-América. Essa anomalia, ela se desloca, não? Ela se desloca. Ela se desloca, né? E ela se desloca bem devagar, que é o que chamam de a mudança, né? Bom, esqueci o nome agora, secular. Tá, mas a mudança secular do campo magnético. Só para o pessoal entender, por que é anomalia? Por que é uma anomalia? O que é isso? Em essa região, exatamente, eu ia falar agora, terminei me atrapalhando. Não, porque é onde o campo magnético da Terra é o mais fraco, o mais fraquinho. Então, a blindagem que o campo magnético provê perante as partículas energéticas que vão entrar, de onde for que elas entrarem, podem ser do Sol, podem ser de outro lugar, essa blindagem é mais fraca, precisamente aqui acima do Brasil. Paraguai e Uruguai. Que maravilha. A gente é abençoado por Deus. Que bom. Eu gostei. Abençoado por Deus, só que não. Então, a proteção magnética mais fraca de todo o globo é aqui. A proteção magnética mais fraca. Ou seja, a gente está mais suscetível, menos protegido. Mas essa anomalia já se separou. Tipo, é uma estrutura que não é um único ponto. Ela tem uma subestrutura, um submínimo perto da África do Sul. Então, ela não se moveu como um todo para dentro do continente americano. Tem uma resquício, um pequeno submínimo perto da África do Sul, na costa de Namíbia, e depois o centro da anomalia atualmente acho que está em Paraguai. E essa anomalia, ela oscila? Tipo, ela tem algum período assim onde ela é menor, vamos dizer assim, ela é menos anomalia do que outros períodos? Tipo, o campo magnético nessa região, ele oscila? Tipo, chega algum período ao qual fica tudo normal ou nunca? A composição do campo geomagnético, né, que a gente fala, ele não é só de um fator, né? Sim. Ele é multifatorial. Então, a gente tem o campo intrínseco, né, da Terra, gerado no núcleo, mas a gente também tem a superfície, que é extremamente com elementos magnéticos. Então, todas essas composições do planeta formam a distribuição magnética desse campo da superfície até o espaço, até o infinito, vamos dizer assim, né? Até encontrar outra barreira que pressione e faça com que a gente viva dentro dessa cavidade magnética que é a magnetosfera. Uhum. A magnetosfera da Terra. Mas, então, essas coisas que estão no núcleo da Terra, ou esses elementos que estão aí compondo a crosta da Terra e que acabam fazendo a geração, essa composição desse campo magnético, eles são mais estáveis.
Então, não necessariamente a gente vai ter uma oscilação muito grande. As oscilações que a gente tem são menores, muitas vezes, por essa relação que acaba tendo com essa perturbação da magnetosfera por eventos externos. E aí a gente entra, por exemplo, na indução de correntes e em outros fenômenos que são afetados aí sim Exato. pela interação com o Sol, né? Sim, a anomalia realmente está sendo estudada desde que se começou a medir com maior precisão o campo magnético. Assim, mas acho que a detecção é do começo do século XX, né? Que também foi acompanhada a posição do polo norte magnético e do polo sul magnético. Essa posição também muda. Em geral, a configuração do campo magnético muda, mas é uma variação que eu falei já secular. É muito... O ciclo é lento. É diferente do Sol, que precisamente quando começamos a falar da atividade solar máxima é pela alta variabilidade que tem o campo magnético do Sol, que os polos são invertidos a cada 22 anos, né? Isso. E daí... E também que o Sol não é um corpo sólido, né? Exato, ele é um gás. Um gás, plasma ali. Então, ele tem... Não é uma bola de fogo, meu querido. Não tá é. Bom? Até bem sem graça. Quando eu falo isso para as pessoas, elas ficam assim, tão desanimadas, assim. Elas falam... Quando eles vão lá no centro de controle visitar, né? A gente geralmente deixa as imagens do Sol em vários comprimentos Sim. de onda. Uhum. E aí eu falo, qual é o Sol? E todo mundo olha pro amarelinho e fala, amarelinho! Aí eu pego e falo assim, é o branco do meio. Aí eles, Mais nossa, chato. aquilo é o Sol? Eu falei, Ah, eu prefiro o outro. A amarelinha é mais bonita. Faltava um sorrisinho, assim. É mais legal. Mas você sabe que teve um período que teve um buraco, né? Eu não sei se era um buraco coronal. Que fazia o formato dele. E sorriso. famoso sorriso com 2 solinhos. É. Aí acho que era Halloween, né? Eu estava perto de Halloween. Quando apareceu esse tipo de estrutura dentro da corona solar. É legal. Eu quero voltar para essa questão da anomalia do campo magnético. Vamos falar, não sei se vocês sabem me dizer precisamente, mas vamos falar um pouco em números. Eu quero saber, primeiro, se vocês sabem o valor do campo magnético, o valor médio do campo magnético na Terra, assim, e ou pelo menos o quão menor é o campo magnético nessa região de anomalia, assim, em média, assim, vocês têm alguma ideia? Qual o percentual? Eu não sei de cor. Tem um aplicativo que vocês podem colocar no celular de vocês, CrownedMag, isso. Mag de magnético, tá? E você pode monitorar o campo magnético onde você estiver. Inclusive, ele é integrado, que é para você poder ajudar nos sensores mundiais de detecção do campo magnético. Então, ele mostra, inclusive, por exemplo, se o lugar que você está, onde você está, né, ele faz uma autocalibração ali, qual é o campo magnético que você está medindo. Mas é da ordem de... Eu não vou chutar, porque senão eu vou falar feio, mas é alguma coisa da ordem de 10 mil nanotesla. Nossa, então, eu não lembro de como, mas tá na ordem dos... Tudo bem. Mas daqui empresta pra mim, Luísa, deixa eu ver aqui. Mas o pessoal também pode pesquisar isso. Pode, aí. mas procura aí. Eu não lembro de como, mas eu sei que aqui é mínimo, já foi medido com satélites, foi medido em solo, com satélites passando. E quão mínimo é, realmente é um pouquinho, mas não sei se seja... Acho que 3, 4 ordens menor que o máximo. Mas não sei... É melhor não afirmar nada, tudo assim bem. Que pode ser falso. Mas aí tem um outro ponto. Mas a gente deixa o link na descrição para vocês acompanharem, né? E aí tem uma outra coisa interessante, ainda dentro do contexto desse assunto, que eu tenho uma historinha interessante que envolve o INPE e envolve o campo magnético terrestre. O INPE e campo magnético. Teve um período na minha vida que eu fui professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, lá no campus de Medianeira, uma cidadezinha perto de Foz do Iguaçu. Nossa. E eu levei lá para uma palestra um professor da Unesp, Márcio Alves, e sua esposa, que se eu não me engano o nome dela é Lívia, agora eu não me recordo, mas eu acho que é Lívia. A Lívia. Lá do INPE. A Lívia. A Lívia, a Lívia. O Márcio? O Márcio, Márcio e a Lívia? Sim, o Márcio e a Lívia. Sim. Eu levei os dois lá para dar uma palestra conheço. lá em Medianeira. E aí, nas conversas ali com a Lívia, a gente decidiu não, né? A gente conversou sobre a possibilidade do INPE instalar um magnetômetro lá no campus de Medianeira da UTFPR. E porque é uma região de muito interesse em se instalar um magnetômetro, porque ali nas proximidades tem a usina hidrelétrica de Itaipu, né? Que, enfim,
ela pode sofrer altas interferências, né? Então, aí, dada a historinha que eu acabei de contar aí, então o INPE com o TFPR assinaram um acordo e instalaram saiu no Jornal da Cidade, meu nome saiu. Forma parte da rede Embrace, Medianeira, forma parte da rede Embrace. Sim, aí eu queria entender, na verdade, de fato, o que esses magnetômetros eles monitoram? Parece meio óbvia a pergunta, mas o campo magnético terrestre, beleza? Só que de alguma forma ele, mesmo que indiretamente, eu lembro que você conseguia fazer algum tipo de monitoramento relacionado à atividade do Sol, isso é ou não? Sim, porque o magnetômetro ele mide em solo o campo magnético, que como a Cláudia falou há pouco tempo, é devido a vários fatores. Mas o fator advindo do Sol, ele muda a dinâmica dele bem mais rápida, temporariamente falando, que as mudanças da crosta, porque a crosta como contribui com os minérios, mas os minérios não mudam de posição, eles estão aí já. A menos que tenha uma movimentação de terra muito grande, que daí seria aquela, quando a gente teve lá a movimentação que mexeu com os continentes, né? Que eu esqueci qual que é o nome. E aí... A Pangeia? A Pangeia. Nesse caso, você poderia ter, né? Mas, voltando lá, desculpa. Não, sim, mas assim, então, é multifactorial a contribuição para o campo magnético total. Daí, o Sol, ele é através da ionosfera. O Sol vai afetar a ionosfera. A ionosfera é uma camada que já falei que está ionizada, tem íons. Ela é eletrificada, portanto, se tem íons, se tem elétrons, tem portadores de carga. Quando você tem portador de carga, tem corrente. E quando você tem corrente, pode ter geração de campo magnético. Então, esse tipo de geração de campo magnético, produto de fenômenos advindos do Sol, que afeta, interage com a magnetosfera, ela é acoplada à ionosfera, é bem complicado pela escala espacial e as interconexões ou acoplamentos entre esses sistemas. Aí termina gerando ou induzindo campo magnético que são sentidos aqui no solo, inclusive em magnetômetros espalhados em altas latitudes tem, tipo, estou falando de 60 graus, Canadá, Rússia, na Antártida, e tem em todo o mundo o magnetômetro, porque é um instrumento relativamente barato, e Medianeira está muito próximo do centro de anomalia da América do Sul. Isso. Ou seja, a Cláudia queria falar. E a gente tem uma rede de magnetômetros, inclusive o INPE tem o Embrace, né? Que é o departamento que faz o estudo do clima espacial. O seu Mel atua lá até hoje, né? Participando do briefing, contribuindo. Ele vai falar um pouquinho disso pra gente. Mas a rede de magnetômetros do Embrace é a rede no Brasil. Então, a nossa rede contribui também para essas informações a respeito do campo magnético global com as nossas redes de magnetômetros espalhadas em solo brasileiro. Aqui, você pode até complementar, você que sabe mais disso, como que está esse sistema do Embrace aqui no Brasil? A gente tem magnetômetros, a gente tem mais que tipos de sensores? Sim, o Embrace surgiu como um programa, agora é uma divisão própria, tem uma estrutura já de pesquisa e de instrumentos já amadurecida, mas foi uma idealização de outros pesquisadores da parte da aeronomia, né? Takahashi. No INPE, Takahashi, do Takahashi. Sobretudo com apoio também depois do Clécio, etc. E atualmente ele tem uma rede de instrumentos que inclui magnetômetros para medir o campo magnético, inclui sondas ionosféricas, que para estudar precisamente a ionosfera é emitida uma série de ondas de rádio, em uma faixa aí entre 0 e 15, 16 MHz. E o retorno dessas ondas para antenas que estão distribuídas em uma posição específica nos dá a ideia de como está o comportamento da ionosfera no momento que está sendo sondada. Se chama sonda ionosférica, né? Mas também tem imageadores, que são instrumentos que têm filtros específicos acoplados a telescópios específicos para medir diferentes alturas de diferentes camadas. Dependendo do filtro que você quer estudar, você mide a luminiscência, que são emissões que têm as moléculas, átomos, tanto neutros como ionizados, de diferentes regiões da atmosfera. Então, pode ter da mesosfera, que é o íon hidroxila, pode ter
nitrogênio também, pode ter já mais alto, a mesosfera, estou falando uns 87 quilômetros. Mas pode ter também informação da camada F, que eu falei que está acima da camada E, acima de 200 quilômetros. Então, em torno de 250 quilômetros tem outra emissão importante de oxigênio. E por aí vai. Então, é um tipo de instrumento que permite estudar desde o solo a emissão quimioluminescente das partículas que populam, que estão nessa região. Tem detectores de GNSS, ou seja, que são parecidos que estão no celular, só que um pouquinho mais robusto, mais profissional, porque estão feitos para obter dados com uma cadência de tempo maior. Tem outros instrumentos... TEC, né? TEC é o Total Electron Content, conteúdo total eletrônico, que é através de receptores GPS. Então, já falei, receptores GPS, magnetômetros, imageadores, o Sky lá. o Sky, que é um telescópio acoplado com um tipo de lente chamada óleo de peixe para ter um ângulo de visada maior possível, com um filtro específico, uma câmera CCD acoplada, etc. Então, falei de ionosondas ou sensores ionosféricos, GPS, magnetômetros e imageadores. Isso. Acho que é basicamente isso. Também fora as pesquisas que são desenvolvidas lá, né? O pessoal também desenvolve trabalhos para poder ajudar a entender esses fenômenos aqui, né? Com modelos de desenvolvimento. Sim. E trabalhando com modelos que já são universalmente parte, né, do contexto de estudo do clima espacial. O INPE tem uma parceria muito forte. A gente tem o Joaquim, né, Joaquim Recende Costa. Que representa aí na WMO, no ISIS, na COSPAR. Então, a gente tem cadeira na COSPAR. São todos lugares onde esses tipos de pessoas conversam sobre isso, porque o evento do clima espacial ele é super importante para a própria segurança da gente que tem satélites no espaço, né, seu Melo? Claro. Com certeza, sim. Então, os satélites no espaço, a gente precisa ter acesso a essas informações, a gente precisa ter controle sobre esses satélites, a gente precisa fazer manobras nesses satélites, porque eles sofrem efeitos do impacto do Sol. Então, a gente precisa monitorar o clima, porque qualquer coisa que acontece... Aliás, tem um outro evento muito importante, seu Mel, que já aconteceu no passado, né? Que é o Carrington. Carrington Event, né? E aí, você pode explicar pra gente como é que esse tipo de fenômeno afeta aqui, a correlação que tem entre o que acontece no Sol e como isso pode afetar a vida aqui na Terra, do jeito certo, tá, gente? Porque não é assim, tipo, explodiu, não sei o quê, né? Então... Sim. O que um evento extremo de tempestade que acontece no Sol... Porque, gente, a gente mistura todos os nomes, né? A gente fala, tempestade solar. Tempestade solar aconteceu lá no Sol. Ok. Significa que vai afetar a vida nossa aqui na Terra? Significa que vai chover no Sol? Com relâmpagos. Não, né? Não é isso, tá, gente? Não é isso. Então, essa tempestade acontece lá e aí ela vai vir para cá, né? Numa certa forma, com radiação, partículas, transporte do campo magnético do Sol, né? Chega aqui, comprime. Aí, quando ela chega aqui, ela pode afetar o ambiente próximo, né? Com uma tempestade geomagnética. Então, aí a gente vai ter um efeito realmente que acontece aqui. Explica pra gente de que forma a gente... essa perturbação da magnetosfera gera essas correntes e o que ela induz aqui, né? E que tipo de sistemas podem ser afetados. Um deles é o GNSS. Por que acontece com a ionosfera? Bom, quando sai a emissão de partículas ou energia do Sol, saem diferentes tipos de forma, né? Pode ser em forma de onda, que chega já em 8 minutos. Especificamente quando flare. Quando um flare que ele emite na banda de raio-x, porque raio-x, tá, gente, não é apenas no hospital, tá? Todas as estrelas, incluída a nossa mais perto que é o Sol, emitem raio-x. Então, quando essa radiação de raio-x chega na Terra, a partir de um flare, que é uma estrutura específica dentro do Sol, um abrilhantamento repentino, né? Súbito no Sol, esse raio-x penetra até regiões assim 30, 40 quilômetros de altitude. E aí ele vai ionizar muitas partículas que estão nessa faixa de altitude. E essa ionização vai provocar uma, digamos, ionosfera artificial temporária em regiões que não existiam antes. Ou seja, vai aparecer, estamos com átomos neutros, vai aparecer átomos ionizados por conta dessa radiação extrema intensa em raio-x. Quando esse raio-x ioniza esses átomos neutros aí em 40, 50, 60 quilômetros, essa região ganha, de repente, um adensamento de partículas elétricas que não existia aí.
Aí quando você vai mandar um sinal de rádio, no lugar de ir em 100 km, 200, 300 km e voltar para fazer o circuito, né? Tipo como um espelho. Ela vem aqui, bate e chega aqui. Isso aqui pode ser Moscou, Amsterdã, e aqui pode ser New York, tá? Bate e chega aqui. Só que quando você tem uma camada intermediária que subitamente apareceu pela extrema radiação X que veio do Sol, ela não chega até aqui, até 200, 300 quilômetros. Ela fica antes. Então, essa Muda camada... tudo. E exatamente, muda todo o circuito, toda a programação que você fez de comunicação. E isso afeta atualmente, porque já é muito pouco quem usa esse tipo de comunicação, né? De onda corta. Actualmente, quem mais é afetado é a aviação civil, que ele ainda se comunica por radiofrequência, essa radiofrequência submarino. É Bagunça todo tipo de... É um produto isso. Não, é incrível, é incrível. Deixa eu primeiro só falar com o pessoal aqui, é o seguinte, vocês estão vendo, Ciência Talks é o seguinte, hard science a acesso de todos. Tá bom? Então segue a gente aí, dá uma curtida, porque vocês não vão encontrar esse tipo de informação dado nesse nível e em outro lugar. Beleza? A gente aqui tá trazendo cientista de verdade. E eu quero aproveitar, já que a gente ainda tá falando do Sol, já que a gente voltou a falar do Sol, eu quero entrar em polêmicas. Vamos entrar em polêmica, vamos falar mal de não sei o que meteorito aí que fala bobagem pra caramba na internet. Hã? Que processo. Não, ninguém vai falar mal de ninguém, não. Quer dizer, de certa forma assim, porque o que acontece? Tem muita gente falando bobagem em um canal específico, tem um canal específico, onde tem um senhorzinho que pega até artigos que pouco foram revisados por pares ou em revistas, publicados em revistas predatórias, para endossar o achismo dele ali, na verdade só ganhar clique, e fica dizendo coisas absolutamente absurdas, dizendo, por exemplo, que tempestades solares causam terremotos. Nossa. Dizendo, por exemplo, que tempestades solares podem estar relacionadas a questões que envolvem, por exemplo, ataque cardíaco. Eu já vi esse cara falando esse tipo de coisa. Então, eu queria que vocês aproveitassem, porque o que acontece? É um cara que tem um grande alcance e não é só ele que está falando isso, não. Eu acho que é uma boa oportunidade para vocês aqui esclarecerem as pessoas com relação a isso. Acho que já está claro a forma como o Sol interfere na nossa vida, essas tempestades solares vão interferir aqui na nossa vida, mas eu acho que é importante a gente falar isso para desmistificar. Olha, na Terra o campo magnético é da ordem de 25 mil nanotesla até 65 mil nanoteslas. E você que trabalhou, você inclusive deu aula sobre isso, né? Sobre para o pessoal que trabalhava com radiologia. Qual é o campo que é a pessoa que faz uma tomografia, uma ressonância magnética nuclear. Está exposta? Então, sim, é bem 25 mil nanotesla. Um ímã de geladeira está na ordem de vários microtesla. Então gente, nano é muito menos. O iminha lá da sua geladeira é tipo 100 vezes mais. Mil vezes mais. Mil vezes mais. 100, porque 25 mil com nano 100 vezes mais. 100 vezes mais. É muito fraquinho. Muito fraquinho. Mas o do microfone aqui é mais intenso que o campo magnético da Terra. Terra. Só que, claro, o campo magnético da Terra, ele tem dimensão... Tô fazendo uma tempestade. Ele tem uma escala planetária. E aqui, esse microfone aqui, o ímã da geladeira, tem uma escala bem menor. Sim. Porém, respondendo aí a sua pergunta, quando você entra numa máquina de ressonância magnética nuclear, tem máquina de 3 teslas. 3 teslas, ou seja, tipo... E inclusive está de 5 teslas. Então você vai sentir um campo magnético intenso por um período de tempo aí, mais ou menos, dependendo do exame que você vai fazer na ressonância magnética nuclear, 20 minutos, 30 minutos dentro do aparelho, vai estar assim sujeito a esse campo magnético intenso, muito intenso. Isso. E realmente assim, é um problema de escala e de tempo, porque nós, desde que nascimos, já estamos sentindo o campo magnético. Sim. E tem criaturas, né, tem seres vivos que têm uma percepção do campo magnético bem mais aprimorada que nós. Isso está demonstrado lá que diferentes aves, baleias, golfinhos, não sei, vários tipos de animais com rutas migratórias usam
o campo magnético terrestre para se orientar. Então, assim, é bem difícil correlação não implica causalidade, tá? Tem aquela foto famosa, se você procurar na internet, tem um gatinho acima de um telhado e o telhado está todo hundido assim por um impacto anterior. Só que o gatinho passou por o telhado e ficou lá. E o telhado estava assim todo tortinho. Nossa, o gato provocou que o telhado entortasse. Não, coincidiu que o gato decidiu ficar lá. Então, correlação não implica causalidade. Então, muitos desses artigos ou pesquisas científicas tentam encontrar uma correlação sem ter uma explicação do mecanismo exato que está por trás. E até que não aparece uma explicação assim, factível que correlacione todos os inúmeros fatores, desde uma tempestade que sai do Sol, olha a escala do Sol, toda a distância que tem que atravessar, chegar à magnetosfera, a escala planetária, para correlacionar com o miocárdio, que tem um circuitinho elétrico de uma escala de centímetros, é realmente complicado demonstrar essa correlação. Sem demonstrar tirar todos os outros fatores, né? Exato, e tem outros fatores. Então, realmente é difícil. E a mesma coisa com terremoto e vulcão. Porque você tem... enfim... É uma forçação de barra grande, assim. Mas deixa as pessoas que têm interesse de investigar, elas podem continuar investigando. Mas hoje a gente não tem nenhuma comprovação. E, inclusive, já foi feita uma análise temporal, até pelo Alex Todd. Alex Young, da NASA, do Departamento de Heliofísica, que é um cara que estuda, só ele fez, eu já postei isso para vocês, vou deixar de novo aqui no link da descrição. Ele pegou todos os eventos de terremotos e publicou, assim, e fez uma comparação com todos os dias que teve tempestades solares ou qualquer coisa parecida com isso, ou tempestades geomagnéticas. E não tem nenhuma relação. Tipo assim, a tempestade acontece, o vulcão também acontece, então não tem correlação. Sim, esse é o ponto. Na verdade, não há nem correlação. Como uma coisa que eu sempre gosto de pontuar, e você colocou muito bem aqui, correlação já não implica em causalidade. Se não, você pode correlacionar, por exemplo, a capacidade de crédito de uma pessoa com a quantidade de vezes que ela vai no banheiro por dia. Você pode fazer a correlação que você quiser de tudo, tá? Porém, não existe causalidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é exatamente isso que acontece. Como, por exemplo, beber água. Todo mundo que morre bebeu água. Então, água mata. Exatamente. Então, isso que foi posto aqui é bastante importante. Então, é claro, você vai fazer uma análise temporal. Vão ter eventos de tempestades solares e naquele período que estão acontecendo, eventualmente ocorre um terremoto. Mas é exatamente a correlação que eu coloquei aqui para vocês, entendeu? Tipo, você indo a um banheiro quantas vezes por dia relacionado à sua capacidade de crédito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que pode ter uma nesse sentido, que você passa tanto nervoso com a falta de crédito que você fica indo no banheiro. Ou então dá aquela... Você encontra a causalidade. Mas, seu Mel, só pra gente completar e fechar esse assunto... tem o lance, por exemplo, da indução de correntes em solo. Sim, isso aí e também o quanto essas tempestades podem afetar o satélite, porque o satélite está no ambiente do espaço, né? Então, essa radiação, ela é meio que blindar a Terra e a própria atmosfera. Ela faz, assim, um efeito cascata de interações. Um dos bonitos que a gente vê são as auroras, né? Durante essa penetração de partículas. E entre outros, como o adensamento da ionosfera. Mas a gente também pode ter uma perturbação do satélite que está no espaço com relação a isso, né? E também a gente pode ter indução dessas correntes aqui em solo, que daí sim, algumas pessoas podem falar que teriam esse impacto na nossa vida aqui na Terra, né? Explica pra gente um pouquinho essa parte. Bom, vamos pegar com a parte dos satélites. A gente, assim, nunca foi tão dependente de sistemas espaciais como agora. Então, se, por exemplo, o evento Carrington foi o maior evento já registrado de atividade solar, mas foi uma época que a gente não tinha absolutamente nenhum veículo espacial. Se acontecesse esse evento, que pode ser que seja um em 1000 anos, um em 500 anos, a gente não sabe bem, se acontecesse agora, a gente iria passar bem mal pela extrema dependência que temos do sistema de comunicação satelital e dos satélites em geral, né? Então, o primeiro é que, como eu expliquei, tem várias órbitas de satélite. A órbita mais baixa, que
a partir de 350, 400 quilômetros até 2.000 quilômetros, aí tem a órbita média e a órbita gestacionária. Então, todas essas órbitas elas estão em algum momento mais protegidas ou desprotegidas, dependendo do tipo de evento que sai do Sol. Mas um evento, por exemplo, para colocar apenas um exemplo, que afeta os sistemas satelitales é que, bom, satélite, parecido celular ou qualquer equipamento elétrico, ele tem muitos circuitos, tem chips, a gente conhece por chips, e tem estruturas atômicas que podem ser modificadas quando uma partícula com muita energia, que a gente chama de SEP, não Solar Energetic Particles, ou partículas solares com muita energia, elas podem penetrar nesses circuitos, podem alterar... Que são íons, né? São partículas carregadas, né? São íons, são velocidades altíssimas. Sobretudo os prótons. O que mais preocupa para a gente são os prótons. São prótons. Tá. Prótons. Elétrons, mas prótons, fundamentalmente. Eles, com essas energias adquiridas a partir de eventos extremos no Sol, elas viajam bem rápido aqui à Terra. Claro, demoram 3, 4 dias, depende. Às vezes demoram 2 dias em chegar aqui à Terra. E em altitudes maiores, que elas não encontram quase nenhuma resistência, nenhum átomo com quem coligir. Então, terminam impactando nossos circuitos dentro dos satélites e podem alterar a programação dos satélites. E ele fazer algo como, por exemplo, não, apunta o sensor de estrela agora para a Terra. Aí o satélite vai virar de ponta cabeça e pode fazer muitos estragos. Claro, sabendo disso... Existem sistemas de proteção. Existem watchdog, sistemas de proteção. A Cláudia acha que até pode falar melhor que isso. Existem estudos de circuitos tolerantes à radiação que no INPE são feitos também. E no próprio um exemplo. No DCTA tem um grupo que faz estudos que é o Cláudio, do pessoal do Cláudio. Sim, eu ia citar de agora. Blindagens. Cláudio. Blindagens para esses tem sistemas. até hoje, na verdade, até tem um dos estudos que eles estão fazendo, que é o Cláudio Maurício, lá do ITA, o Cláudio do IAV, vamos trazê-los aqui uma hora. Sim. Que vem resultando, na verdade, num documento que está diretamente relacionado à segurança de aviadores, de pessoal que trabalha... Sabia que nós dois demos nosso sangue para isso? Sangue por esse projeto. Eu sei, você me contou. Literalmente. Porque, tipo, o nível de radiação, quanto mais alto você tá, o nível de radiação maior, então você tem que ter... Acaba por ser uma profissão totalmente insalubre. Muito insalubre. Certamente. E aí agora eu fico imaginando, vocês estão falando de satélite, só que os astronautas lá na ISS... Também. Falar nisso, eu perguntei para um astronauta, viu? Eu tive com ele na sexta. E aí, aliás, vi uma penca de astronautas, né? Uma penca, não sei. Aí eu parei do lado dele e falei assim... eu comecei a fazer 1000 perguntas, né? E uma delas que eu fiz foi... Você já esteve, na onde você foi, na estação espacial ou no ônibus, que ele fez várias missões, né? Você fez caminhada espacial, como que você se protegeu de tempestades solares? Ele falou assim, olha, a gente pegou alguma assim, na estação espacial, existe uma região que tem uma blindagem maior. Então, quando a gente recebe anúncio de que está vindo algum tipo de tempestade, a gente vai para essa região. Então, a gente precisa ficar nessa região por um tempo para se proteger dessa radiação excessiva. Porém, ele disse, ainda assim, a gente tem aqueles efeitos luminosos na vista mesmo com o olho fechado. Então, eles sentem o impacto. Independente disso, eles não conseguem blindar tudo. Então, eles ficam, mesmo com o olho fechado, vendo brilhos. Né? São as partículas energéticas penetrando. Interagindo. Isso. Suscitando, né? Alterações no nervio óptico e que faz... E é o que é mais ou menos... É lógico que não no mesmo nível de um astronauta que está exposto naquela região, que foi o que o estudo do Cláudio Maurício estava tentando fazer com a gente. Então, a gente teve uma coleta de DNA do exame para fazer uma análise de DNA antes do voo. E depois nós ficamos 2 horas voando embaixo da anomalia. Embaixo da anomalia. Que é mais ou menos o que seria Imagina que você é a tripulação de um avião e precisa ficar, né, fazendo esses voos aí, né? São Paulo, por exemplo, São Paulo, Buenos Aires. Ou São Paulo, Santiago de Chile. Vai atravessar completamente a anomalia. A uma altitude de 12 quilômetros, que você tem menos proteção e você vai pegar uma radiação. Então, claro, o ideal seria a gente ter uma parceria com uma aerolínea que faz esses voos regulares e montar instrumentos e fazer testes de sangue rutinários
para estudar ao longo de vários anos como é que modificava. Mas que aerolínea vai se interessar? Isso, porque daí pode gerar um problema para Exatamente. eles com relação à própria tripulação. Mas aí teria que pagar, então, para a tripulação uma... Insalubridade. Mas é o certo. Na verdade, Mas o certo você é sabe justamente... que na Europa, voos que transitam ali também pela região dos polos, eles já fazem essa contagem de radiação. Inclusive, tem sites que, se você, dependendo do avião, você coloca qual é a trajetória que você fez e ele mostra a quantidade de radiação que você foi exposto. Então, também tem isso. legal. Vou tentar deixar o link nas muito descrições. legal, vamos saber isso. Né? Então, a gente tem essa situação da estação espacial. Inclusive, foi ela que deu pra gente a informação de quanto a partícula ela pode afetar o satélite. Porque... equipamentos mostraram que quando apareciam mais falhas na estação espacial ou em satélites é quando ele está atravessando a região da anomalia magnética. Sim, isso está interessante isso. Está bem registrado. Até só esse aplicativo que faz essa contagem lá na Europa, o pessoal do IAV e ITA, eles estão fazendo, fazer, né? eles estão fazendo aqui. Eles estão fazendo. Isso vai ter aqui também. Sim. E estão criando protocolos e a profissão aviador e também todo esse pessoal aí vai se tornar uma profissão, se é que já não é, uma profissão tida como insalubre. Vão ter que começar... eu acho que ele teve, no ano passado, não foi nesse ano mesmo, até o próprio Joaquim, ele participou de uma mesa com o pessoal do governo, né? Para poder conversar sobre verdade, isso, né? Foi porque mesmo. Isso é uma coisa que precisa ser pensada até mesmo com relação à proteção. Então, por exemplo, a gente, além da proteção com a tripulação, essa expectativa de o que a gente, por exemplo, aconteceu essa tempestade, esse problema que aconteceu no Paraná, como que a gente lida com esses eventos, né? Então, por exemplo, a gente estuda o clima espacial, a gente está vendo o Sol, a gente sabe da interferência que ele pode dar nos satélites, a gente sabe que o pessoal está querendo colocar um carro voador, etc. Então, qual a resiliência que a gente vai criar nos nossos sistemas para quando a gente tiver uma tempestade, para quando a gente tiver uma falha de GPS, porque teve um adensamento da ionosfera, e aí mexeu, começou a cintilar, e a gente vai ter uma pessoa voando dentro daquele carro. Então, assim, quais são os sistemas que a gente precisa criar para fazer uma proteção para o nosso novo modo de viver, que Exatamente. é um modo que usa o espaço e que usa bastante da tecnologia e uma tecnologia mais sensível. Que aí, eu acho que a gente tá precisando ir pro fim. Sim. E aí a gente vai voltar para falar sobre isso, então eu vou deixar um gancho bem legal aqui, E a gente tá querendo ir pro espaço. E a gente tá querendo ir pro espaço, a gente tá querendo morar na Lua, a gente tá querendo ir pra Marte, a gente tá querendo fazer um monte de coisa nesse ambiente. Eu nem ferrando. Nesse ambiente de espaço. E esse ambiente de espaço é um ambiente que requer que Seu Mels continue fazendo o trabalho dele. E Cláudias também. Cláudias fazendo o trabalho dele. E Césars fazendo o trabalho dele. Para que você possa fazer uma escolha útil ao longo do tempo de quais são os apoios que você vai dar para os sistemas e para as pessoas que estão tentando trazer essa tecnologia, esse conhecimento para a nossa vida, para que a gente possa continuar vivendo com saúde, né? Dentro dessa nova ideia de exploração espacial. E isso te interessa muito. Você quer virar... Fala pro pessoal, você quer virar astronauta, né, Cláudia? Chega aqui, Luísa. Vem cá você. Você vai aparecer agora. Vem cá. A gente já tem uma astronauta. Já tem, mas você quer também. Fala a verdade, você também quer. Você quer virar, não quer? A Cláudia quer virar astronauta, aqui a Luísa, ó, futura astronauta. Menina do cabelo azul. Quer tudo lá pegar radiação. Lá no céu. Tudo vai pegar então, a gente quer ajudar para não ter tanto problema com radiação. Muito bem, Luísa. Exatamente. Voluntariamente vou pegar muita radiação para entender como é que isso funciona. Sacrifício humano, não? É isso aí. Parabéns. Mas muito físico nuclear vai falar sobre isso. No futuro a gente volta, porque a gente tem que voltar nesses assuntos. Vamos voltar nesses assuntos. Seu Mel, olha... Eu tô muito feliz que você veio aqui. E olha, a gente ainda tem... A gente permeou tantos assuntos e ainda falta um monte, né? Então nem falei das bolhas de plástico. Não falamos, olha. A gente volta. Mas a gente volta. A gente vai ter que voltar. Eu falei pra você que você vai voltar. Você achou que não? Mas deixa um pouquinho, espacinho um pouquinho. Porque a gente se satura do sotaque cubano, né? Não tá entendendo nada. O pessoal tá entendendo sim. Vai entender sim. Isso. Mesmo porque você se esforçou bastante para falar português com a gente, né? Não, eu espero ter... Às vezes eu acho que falo um pouquinho rápido, mas... Não, dá pra entender perfeitamente. E como que faz pra gente encontrar o Seu Mel? O Seu Mel não tem rede social, é outra... Gente, sabe por que vocês não ficam sabendo das coisas que acontecem? Clássico. Dentro do ambiente de pesquisa, eles não têm rede social, entendeu? Exato. Na verdade, foi até uma crítica que eu fiz recentemente num vídeo, que é a seguinte: o cientista ele tem muita dificuldade de se comunicar e muitas vezes não quer. Então, a existência do Ciência Talks o obriga.
Obriga. Porque a gente vai lá convida buscar ele. e a gente obriga cientista a se comunicar, porque a gente tem que se comunicar. Cientista tem que se comunicar com o público verdade, geral. é verdade. Então, por isso mesmo, cara, muitíssimo obrigado por sua presença aqui. Obrigado. Foi maravilhoso. Faltou agora um agradeço. violão aqui, porque ele canta legal, canta Não, bem. não. A gente já viu A muitas gente vai deixar um mas deixa pra uma videozinho pra próxima, você ver. Deixa, põe um Vocês videozinho. vão ver, põe vocês um vão final- ver. vocês vão ver. É o nosso ele presente pra cantando. você. A gente vai fazer isso, sim. A gente Sério? vai te constranger um pouco. Sim, a gente Sério? vai, faz Lógico. parte. Ele tá nervoso. Não, mas ele canta bem, é legal. É muito legal. Vamos encerrar então? Vamos Vamos, encerrar, mas gente. seu Mel, então, se você quiser falar com o seu Mel, seumel.save@imp.br. Entreguei. Ou Não, então tem você. meu Facebook, eu sou um cara meio cringe. Facebook, gente. Não, é Ciomé, só para digitar Ciomé no Facebook vão encontrar, Isso, no vai LinkedIn, encontrar. mas LinkedIn não. Sim, não é para se você tiver alguma comunicarmos. dúvida a respeito disso, ou quiser chamar o seu Mel para conversar mais sobre isso, você pode falar, ou então você manda aqui mensagem pra gente, que a gente acha o seu Mel pra você. Manda o WhatsApp dele pra você. Eu sou meio cringe, gente. E também eu sou muito disperso. Então eu me conheço. Se eu tivesse Instagram aqui, nossa senhora. Tem o Ciomé no Twitter, no X. E o X ele entra. No Se X o ele Mel- entra, que ele gosta de botar fogo lá. Gosta de polemizar. Acho que é @ Ciomé 2010. Ó, Porque tá eu fui no Ótimo. 2010, né? Óbvio, né? Olha que velho eu sou, no 2010, cara. Mas Ciomé 2010, acho que sim, no X agora, né? Mas se Instagram, nossa, gente, muita dispersão. Tudo bem. Mas vamos encerrar Não dá. então? Isso. Então, olha, muito obrigado mais uma vez ao Estúdio Manza, que nos recebeu aqui, nos acolheu nossa equipe toda aqui. Esse estúdio que está nos proporcionando as melhores imagens e os melhores sons das nossas perfeito. gravações, Com não é? certeza. Estou muito feliz de estar aqui. E também a Astronomimédia, que está vestindo a gente. E se vocês não repararam, eu vou mostrar para vocês até o nosso convidado tá de Astronomimédia, ó. Olha aí, que Esses maravilha. são os verdadeiros influencers. Os verdadeiros Essa aqui é a foto da conferência Solvay, 1927. Só que estava aqui era craque da física. Da física. então. Outro dia a gente explica, né? Outro dia a gente fala sobre. Albert Einstein, Marie Curie, Dirac. Entre outros. Entre outros. E apoia a gente também no apoia.se/CiênciaTalks. Ajuda a gente lá com o seu apoio, pode ser qualquer valor. Mas tem lá uns brindes para alguns valores em específico. Quem sabe você pode ganhar a sua Astronomimésia a partir da sua contribuição no Apoia-se também, tá? Valeu, César, gente. É isso aí. últimas palavras. Sigam César. Ciência Talks. César Agalenzi. Tá. A Cláudia rede social é Raios. bom, né? @César H. Lenzi, Lenzi ali no Instagram. No YouTube vocês também podem me achar. Só que eu quero mesmo que vocês achem o Ciência Talks no YouTube, também no Instagram, que ali, como eu falei, é Hard Science, acesso de absolutamente todo mundo. Muito obrigado aí e até a próxima. Um grande abraço e tchau. Tchau.